Então, olá, turma. Então, a gente vai começar a ver a adição e subtração aí de números racionais, tá? Tanto fracionário quanto decimal. Observe o extrato bancário de um correntista de banco, dia 9 de dezembro de 2018. Então, o saldo anterior era de negativo R$ 469,91. No dia 19 de novembro, foi feito um depósito de R$ 300. No dia 22, pagou a internet de R$ 16,85. No dia 24, pagou a pizzaria de R$ 20. Dia 26/11, recebeu R$ 243,65 de uma transferência online. No dia 4 de dezembro, gastou R$ 71,70 no posto de gasolina. E também gastou no dia 5 do 12, R$ 15 no autoposto. Então, na letra A, pede assim: qual é o saldo inicial da conta? Então, o saldo inicial é esse saldo anterior, né? Que é de negativo 469,91. A gente vai colocar aqui, né? Que é negativo R$ 469,91. Na letra B, vou dar um zoom aqui que tá meio fraquinho, né? Na letra B pede assim: considerando o saldo inicial e as movimentações da conta, sem efetuar os cálculos, discuta com os colegas se o saldo final ficou positivo ou negativo. Então, olhando aqui, ó, o saldo anterior já era negativo, o que ele tem de depósito, assim, é os R$ 300 aqui e os 243 aqui. O restante é tudo negativo, né? Tudo são gastos. Então, ele já tinha um saldo negativo e mais esses outros gastos aqui. Então, assim, pela estimativa, né, que dá pra gente perceber, é que o saldo, o crédito que tem aí é menor, né, que os débitos aí, né? Então, no caso aí, pela estimativa, né, que a gente consegue observar, é que o saldo vai ficar negativo, pois o valor dos créditos é menor que o valor dos débitos, né? Então, a gente já tem uma noção que vai ficar negativo esse saldo final. Vamos ali para a letra C. Agora, efetuando os cálculos, determine o saldo em 9 de dezembro de 2018. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Então, primeiro vamos fazer assim, né? Vamos calcular qual é a quantidade de crédito que ele tem. Então, a quantidade de crédito é o que ele recebeu, né? Que foi feito o depósito ali e a transferência. Então, a gente vai fazer ali, né? 300 mais 243,65. Então, aqui a gente vai somar primeiro o valor dos créditos que ele tem, né? O valor do crédito que ele tem. Então, assim, sempre que a gente for somar decimal, a gente sempre deixa vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, 300 aí mais 243,65. Então, 0 mais 5 vai dar 5. 0 mais 6 dá 6. A vírgula aqui tá embaixo de vírgula, a gente vai colocar a vírgula aqui já. 0 mais 3 vai dar 3. 0 mais 4, 4. E 3 mais 2, 5. Então, o valor do crédito aí é de 543,65. A gente vai colocar aqui, né, o que a gente fez. Vou colocar desde aqui, ó, créditos, vai ser igual, então, a R$ 300 mais R$ 243,65. Vamos para cá. E isso tudo vai ficar 543,65. Agora a gente vai somar os débitos aí, né? Vamos colocar aqui débitos. Vai ser igual a 569,91 centavos, mais a internet ali que foi 16,85, mais os R$ 20 da pizzaria, mais o posto de gasolina de R$ 71,70 e mais os R$ 15 ali, né?
Então, somando tudo isso, então, vou fazer aqui primeiro 469,91 mais 16 com 85. 1 mais 5 dá 6, 9 mais 8 dá 17, vai 1 aqui. 1 mais 9 dá 10, mais 6, 16, vai 1 aqui. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 1 dá 8. E 4 mais nada vai dar 4. E aqui, vírgula embaixo de vírgula, né? Então, mais agora, R$20. 6 mais 0 dá 6, 7 mais 0 dá 7, 6 mais 0 dá 6, 8 mais 2 dá 10, vai 1 aqui, 1 mais 4 dá 5, mais R$71,70. 6 mais 0 dá 6, 7 mais 7 dá 14, vai 1 aqui, 1 mais 6 dá 7, 7 mais 1 dá 8, 0 mais 7 dá 7 e 5 mais nada dá 5. E vírgula embaixo de vírgula, né? Então, como aqui não vai caber, vou escrever aqui a última operação ali que a gente tem que somar, né? Então, mais R$15 aí, né? Então, 6 mais 0 dá 6, 4 mais 0 dá 4, 8 mais 5 dá 13, vai 1 aqui. 1 mais 7 dá 8, mais 1, 9. 5 mais nada, 5. E vírgula embaixo de vírgula. Então, o valor aí dos débitos é de 593,46. Então, o saldo aí vai ser o quê, né? R$543,65, menos os 593 ali, que são os débitos, né? Então, olhando aqui antes, né? Então, a gente tem um crédito de R$543,65 e um débito de 593,46, né? Então, a gente já pode ver que os débitos aí, né? O valor dos débitos é maior que o valor que a gente tem, né? Que o nosso crédito. Então, a gente já sabe que esse saldo vai ser negativo. Então, vamos ver o quanto que ficou aí de negativo, né? Então, já pegar 593,46 menos 543,65. Então, 6 menos 5 dá 1. 4 menos 6 não dá. Então, a gente vai pedir emprestado aqui para o 3, que vai passar a ser 2. E aqui o 4 vai passar a ser 14. 14 menos 6 dá 8. Vírgula embaixo de vírgula. 2 menos 3 não dá. A gente vai pedir emprestado para o 9, que vai ficar 8. E o 2 aqui vai passar a ser 12. 12 menos 3 vai dar 9. 8 menos 4 vai dar 4. E 5 menos 5 vai dar 0. Então, o saldo aí ficou negativo de R$ 49,81. Então, esse é o nosso saldo aí. Então, vamos ali, né, para o próximo assunto. Então, realizamos a adição e a subtração de números racionais usando os mesmos procedimentos utilizados em operações com frações e números decimais. Então, no primeiro item, quando os números racionais estão representados na forma decimal, primeiro escrevemos a expressão de forma simplificada e depois fazemos a adição. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? 8 mais negativo 2,5 mais negativo 0,05. Então, assim, eu vou reescrever aqui para a gente ir fazendo, tá? Juntos. Então, vai ser 8 mais negativo 2,5 mais negativo 0,05. Então, né? Quando a gente tem um mais aqui antes de algum outro número dentro do parênteses, esse mais não vai interferir no que está dentro do parênteses, né? Então, a gente pode copiar como 8, o mais negativo 2,5 vai ficar igual a menos 2,5, e o mais aqui, menos 0,05, o mais não interfere aqui dentro, né? Então, ele vai continuar sendo menos 0,05. Então, agora a gente tem que fazer as operações aí, né? Então, a gente pode reescrever isso diferente, agora com vírgula, né? Então, olha só, aqui o 8, ele não tem nenhuma casa decimal. Aqui o negativo 2,5 tem uma casa decimal, que é essa aqui. E esse aqui tem
duas casas decimais. Então, a gente tem que deixar o negativo 2,5 com duas casas decimais e o 8 também com duas casas decimais para a gente conseguir resolver melhor, né? Então, a gente pode reescrever esse 8 como um 8 0,0 menos 2,50 menos 0,05. Então, efetuando aí, né, a gente tem, vamos fazer lá no rascunho, vamos fazer primeiro 8 menos 2,5. Então, 8 menos 2,50 ali, né? Então, 0 menos 0 dá 0. 0 menos 5 não dá, pede emprestado para o 8, que passa a ser 7, e aqui vai passar a ser 10. 10 menos 5 dá 5. E 7 menos 2 dá 5. E vírgula embaixo de vírgula, né? Então, aqui deu 5,50. Agora, menos 0,05. Então, 5,50 menos 0,05. Então, 0 menos 5 aqui não vai dar, né? Então, a gente vai pedir emprestado aqui para o 5, que passa a ser 4. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Então, a gente vai pedir emprestado aqui para o 5, que vai passar a ser 4. E esse 0 vai passar a ser 10, né? E 10 menos 5 vai dar 5. 4 menos nada, 4 menos 0, né? 4. E 5 menos nada, 5 menos 0, dá 5. E vírgula embaixo de vírgula, né? Então, no total aí deu 5,45. Então, no caso aí, sempre na adição e subtração de números decimais, a gente sempre deixa a vírgula embaixo de vírgula e fazemos a adição e subtração como se fosse normal, né? Só lembrando de colocar, né, a vírgula também ali embaixo no resultado final, certo? Então, sempre cuidar esses detalhes aí, né? Então, adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula e faz ali a operação. Agora, vamos ver como a gente faz a adição e subtração de números fracionários, tá? Com fração. Então, é um pouquinho mais... Então, é diferente, tá? Então, eu vou mostrar de dois jeitos aqui para vocês e vocês vão escolher qual que é a melhor opção. No caso aqui, tem resolvido na apostila de vocês, mas eu prefiro ir fazendo para vocês entenderem melhor, tá? Então, ali, segundo item, quando os números racionais estão representados na forma fracionária. Primeiro escrevemos a expressão de forma simplificada e depois procuramos frações equivalentes com o mesmo denominador. Depois basta somar os numeradores e manter o denominador, simplificando o resultado quando possível. Então, a gente tem um exemplo ali que é negativo 1/3 mais 5/18 mais negativo 1/2. Então, eu vou fazer aqui do lado, né? Então, menos 1/3 mais 5/18 mais negativo 1/2. Então, quando ele fala de a gente deixar na forma simplificada, é tirar dos parênteses, tá? Então, o negativo 1/3 vai continuar, mais 5/18 também. O que vai a gente tirar aqui é essa parte, né? Mais negativo 1/2. Então, lembrando, quando tem um mais aqui antes de um parênteses, ele não muda o que está dentro, né? Então, no caso aí, vai ficar negativo 1/2, né? Então, vai ficar menos 1/2. Então, a gente tem aí a adição, subtração, né, de números fracionários, né? De fração. Primeiro, a gente tem que deixar isso com os denominadores iguais, certo? Então, vamos olhar os denominadores, ou seja, os números que estão aqui embaixo, né? Então, a gente tem o 3, tem o 18 e tem o 2. Então, assim, a gente pode ver qual que é o maior deles. É o 18, certo? Então, a gente pode pensar assim, o 18, ele faz parte desses três números, da tabuada desses três números, ou seja, ele é múltiplo desses três números. Tipo, ele aparece lá na tabela do 3. O 18 aparece na tabela do 3? Sim, né? 3 vezes 6. O 18 aparece lá na tabela do 2? Sim, né? 2 vezes 9 vai dar 18. E o 18, né? Logicamente vai aparecer na própria tabuada dele,
que vai ser, né, 18 vezes 1, que é 18. Então, aí a gente já consegue ver que a gente consegue escrever isso com frações equivalentes. Então, assim, o que são frações equivalentes? São frações que possuem o mesmo valor, só que com escrita diferente. Então, nesse caso aqui, o mais fácil é deixar todos com o mesmo denominador. Porque como eles têm o mesmo denominador, a gente só subtrai e soma, né, os numeradores. Ou seja, facilita aí para nós. Então, a gente vai escrever aí, né, com todos os denominadores. Então, vamos fazer aqui. Então, olha só, na primeira fração, que é negativo 1/3, eu tenho que deixar isso como 18, né? Então, por quanto que eu multipliquei o 3 aqui para obter o 18? Pelo 6, né? Então, se eu multipliquei aqui esse número de baixo, o denominador, por 6, eu tenho que multiplicar o numerador por 6 também para manter a equivalência. Então, aqui vai ficar negativo 1 vezes 6, vai ficar 6 ali, né? Agora, né? Positivo 5/18. Aqui o 5/18, ele continua com o mesmo denominador, né? Então, em cima vai ficar o mesmo numerador também, que é 5. Já o negativo 1/2, ele mudou o denominador para 18. Então, o que que a gente fez aí para o 2 virar 18, né? Então, a gente multiplicou aí por 9, porque 2 vezes 9 é 18. Então, para manter equivalência, a gente vai multiplicar esse 1 por 9 também. E 1 vezes 9 vai dar 9, né? Então, olha só, agora a gente tem todos os denominadores iguais. Então, quando a gente tem os denominadores iguais, a gente soma todos os numeradores. Então, eu posso escrever com uma fração só, né? Como 18 aqui, menos 6, mais 5 e menos 9. Então, olhando aqui, né? Menos 6 mais 5 vai ficar negativo 1. E negativo 1 menos 9, né? Então, menos 1, menos 9, devo e devo, né? Vou aumentar minha dívida. Então, vou continuar tendo uma dívida, só que agora de 10, né? E aqui o 18 a gente copia. Então, vai ficar negativo 10/18. Mas como ele pede para a gente simplificar quando possível, então a gente vai simplificar aí, porque 10 e 18 são múltiplos de 2, né? Ou seja, eles são divisíveis por 2. Porque eles são pares, né? Então aqui a gente vai dividir por 2 e aqui por 2. Então vai continuar sendo negativo, né, essa fração. Então 10 dividido por 2 vai dar 5 e 18 dividido por 2 vai dar 9. Então essa é a fração aqui. Certo? Qual que seria... Esse aqui seria o primeiro modo, tá? Segundo modo. O segundo modo é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, eu vou partir aqui já da forma simplificada, que é negativo 1/3 mais 5/18 e menos 1/2, tá? O que dá pra gente fazer aqui? Talvez essa é a forma que vocês aprenderam já. Mas eu prefiro fazer assim com fração equivalente, porque parece que fica mais claro, assim. Parece que é mais entendível dessa forma. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente chama de macete, tá? Então, o que acontece? A gente vê que os denominadores aqui são 3, 18 e 2. Então, a gente já sabe, né, que tem que ser 18 ali embaixo. Mas se a gente não soubesse, a gente faz o mínimo múltiplo comum de 3, 18 e 2. Ou seja, a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum entre 3, 18 e 2. Então, é como se a gente procurasse ali o menor múltiplo de cada número, tá? Só que também a gente tem outras formas de encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, o que a gente faz? A gente pega o 3, colocar em ordem aqui crescente, o 2, o 3 e o 18. E a gente vai fatorando com números primos. Então, a gente começa pelo 2, porque a gente consegue dividir o 2 aqui e o 18 por 2. Os números que a gente não consegue dividir, a gente acaba copiando. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, então a gente copia o 3.
18 dividido por 2 é 9. Eu consigo dividir o 1, o 3 e o 9 por 2 ainda? Não, né? Então, a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. A gente consegue dividir o 3 e o 9 aí por 3? Sim, né? Porque são múltiplos de 3. Então, aqui o 1 a gente copia para a gente deixar tudo 1 aqui, tá? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, e 9 dividido por 3 dá 3. A gente consegue dividir aí o 3 ainda por 3? Sim, né? Então, vai dar 1 aqui, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, tudo quando a gente fecha 1, 1 e 1 aqui, é porque a gente acabou. E esses números que ficaram aqui, 2, 3 e 3, a gente faz a multiplicação deles. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 3. E esses números aqui, quando a gente faz a multiplicação deles, eles nos diz qual é o mínimo múltiplo comum desses números. Então, 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 3 dá 18. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3, 18 e 2 é 18. Mas o que vocês poderiam fazer? Poderiam fazer que nem eu pensei antes ali, tá? Então, a gente analisa quais são os denominadores aqui. Então, é 3, 18 e 2. E a gente pensa assim, pega o maior, né, que é o 18. O 18 aparece na tabela do 3? Aparece. O 18 aparece na tabela do 2? Aparece. E o 18 aparece na própria tabuada? Sim, né? Então, a gente pode pegar esse próprio 18 aqui, né, para ser o nosso denominador, né? Então, no caso aí, a gente faz uma única fração. Aí, o que a gente faz? A gente vai pegar esse 18 e a gente divide pelo denominador que está aqui. Então, 18 dividido por 3 dá 6. E 6 vezes 1, daí com o resultado aqui, a gente multiplica pelo numerador. Então, 18 dividido por 3 dá 6, e 6 vezes 1 dá 6, né? Só que como aqui é negativo, a gente vai considerar aqui o negativo, então vai ficar menos 6. Depois, 18 dividido por 18 dá 1. E 1 vezes 5. Como é mais ali, então a gente vai colocar mais 5. Agora, 18 dividido por 2 dá 9, e 9 vezes 1, que dá 9. Mas como aqui é negativo, a gente vai colocar menos aqui. Então, vai ficar igual essa parte que a gente fez, né? Então, a gente vai conservar o denominador, que é 18, e a gente vai adicionar e subtrair os numeradores que tem ali, né? Então, menos 6 mais 5. Devo 6, tenho 5. O que eu devo é maior, então eu vou continuar devendo 1 aí, né? Então, menos 1 e menos 9, devo 1 e devo 9, vou continuar tendo uma dívida, né? Que vai ser de 10. Só que esse menos aqui, eu sempre prefiro colocar aqui, tá? Bem alinhado ali com a linha da fração mesmo. Então, só vou mudar esse menos e colocar aqui. Então, vai ficar menos 10 18avos. E como ele pede pra gente simplificar, né? Então, a gente vai simplificar aí por 2, né? Como a gente fez ali antes também. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, e 18 dividido por 2 dá 9. Então, 5 nonos aqui não tem mais como a gente simplificar, então a gente para por aí mesmo. Então, assim, esse segundo modo, ele deriva aqui do primeiro, tá? Então, talvez se vocês aprenderam como esse segundo modo e preferem esse segundo modo, né, podem fazer desse jeito mesmo. Quem gostou mais do primeiro modo, que é pela fração equivalente mesmo, pode fazer por fração equivalente, tá? Então, vocês é que decidem qual modo vocês vão usar e qual modo vocês preferem, tá? Então, seria isso, né, de adição e subtração de decimais e adição e subtração de frações, né? Mas lembrem que quando pra gente achar o número aqui embaixo, de fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Quando são números diferentes assim,
Então, se fosse o 18, por exemplo, se não fosse o 18 aqui, se fosse algum outro número, fazer esse modo aqui vai facilitar a vida de vocês, tá? Então, vamos lá para a página 49. Então, ali, né? Número 1. Eu vou fazer algumas atividades com vocês e outras vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, atividade número 1. Marcos tinha um saldo de R$ 2.907,58 em sua conta corrente. Veja a seguir a lista das contas que ele precisa pagar e também dos valores que ele ainda vai receber por alguns trabalhos extras que fez. Marcos anota os gastos que teve com um sinal de menos e os valores que vai receber com um sinal de mais. Calcule o saldo final de Marcos depois de ter recebido todos os valores extras e ter efetuado o pagamento de todas as contas. Então, primeiro vamos ver aí quais são os créditos que ele tem, né? Então, a água aí é de R$ 56,23, a conta de luz deu R$ 98,45, condomínio R$ 230,69, prestação do carro R$ 562,31. Então, o trabalho extra 1 aí foi de R$ 1.234,48. O cartão de crédito deu R$ 1.253,89 e o trabalho extra deu R$ 563,27. Então, primeiro vamos calcular aí, né, o crédito que ele tem, né, o total de crédito. Então, ele já tinha um saldo aí de R$ 2.907,58, mais o trabalho extra de R$ 1.234,48 e mais o segundo trabalho extra de R$ 563,27. Então, o total aqui de créditos vai dar, né? Então, a gente vai fazer aqui a conta no rascunho, né? Então, 2.907,58 mais 1.234,48. Então, 8 mais 8 dá 16. Vai 1 aqui em cima. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 4 dá 10. Vai 1 aqui em cima. 7 mais 1 dá 8. 8 mais 4, 12. Vai 1 aqui. Dá para colocar a vírgula aqui já. 1 mais 3 dá 4. 9 mais 2 dá 11. Vai 1 aqui. E 1 mais 2 dá 3. E 3 mais 1 dá 4. Então, deu R$ 4.142 aí com 0,6 centavos. A gente tem que somar ainda tudo isso com os 563 ali, né? Então, 6 mais 7 vai dar 13. Que vai 1 aqui. 1 mais 0 dá 1. E 1 mais 2 dá 3, vírgula. 2 mais 3 dá 5. 4 mais 6 dá 10. Vai 1 aqui. 1 mais 5 dá 6, mais 1 dá 7. E 4 ali mais nada vai dar 4. Então, no total aí de créditos, ele tem R$ 4.705,33, né? Então, no total aí ele tem R$ 4.705,33. Então, agora a gente vai ver os gastos que ele teve, né? Então, a gente vai somar aí os gastos agora. Então, vou apagar aqui o meu rascunho já. Então, gastos. Então, 56,23 ali da água, mais 98,45 da luz, mais 230,69 da água, mais prestação do carro de 562,31, mais o cartão de crédito que deu 1.253,89. E tudo isso vai dar quanto, né? Então, a gente vai somar todos esses valores aí. Então, vamos somar ali, né? 56,23 mais 98,45. Vou fazer de outra cor aqui. 3 mais 5 dá 8. 2 mais 4 dá 6. Vírgula, vírgula, vírgula.
6 mais 8, 14. Vai 1 aqui. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 9 vai dar 15. 154 com 68. Então, a gente vai somar 154 com 68, mais 230 com 69. Vou fazer de outra cor aqui. 8 mais 9 vai dar 17. Vai 1 aqui. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 6, 13. Vai 1 aqui. 1 mais 4, 5. 5 mais 0 dá 5, né? E vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 3 dá 8. E 1 mais 2 dá 3. 385 com 37 centavos. Agora, com esse valor, a gente vai juntar com 562 com 31. Então, 385,37 mais 562 com 31. Então, 7 mais 1 dá 8, 3 mais 3 dá 6, 5 mais 2 dá 7, 8 mais 6, 14, vai 1 aqui, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 dá 9. 947 com 68. E aí a gente vai somar com os 1.253 ali, né? Então, a gente vai fazer 1.253,89 mais 947 com 68. Então, 9 mais 8 dá 17, vai 1 aqui. 1 mais 8 dá 9. 9 mais 6 vai dar 15, vai 1 aqui em cima. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 7 dá 11, vai 1 aqui. E vírgula aqui, né? 1 mais 5 dá 6. 6 mais 4 dá 10, vai 1 aqui. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 9 vai dar 12, vai 1 aqui. E 1 mais 1 dá 2. E 2 mais nada vai dar 2. Então, os gastos aí foi de R$ 2.201 com 57 centavos. Então, agora a gente vai ver o total, né? O saldo total aí, o valor final, né? Que vai dar aí para o Marcos, né? Então, o saldo final aqui. Então, a gente vai pegar o total de créditos que ele tem, 4.705 com 33 centavos, menos 2.201 com 57 centavos. Então, a gente vai fazer ali 4.705 com 33 centavos, menos 2.201 com 57. Então, 3 menos 7 não dá, pede emprestado para o 3 aqui, que passa a ser 2, e o 3 aqui passa a ser 13. 13 menos 7 vai dar 6. 2 menos 5 não dá, pede emprestado aqui para o 5, que passa a ser 4, e o 2 aqui vai passar a ser 12. E 12 menos 5 dá 7. Vírgula embaixo de vírgula, então vírgula aqui. 4 menos 1 dá 3. 0 menos 0 dá 0. 7 menos 2 dá 5. E 4 menos 2 dá 2. Então, 2.503 com 76 centavos aí. Então, esse foi o saldo final, né? Ou seja, deu um saldo aí positivo, então aí para o Marcos. Então, seria isso aí, né? Então, a questão número 2 eu vou deixar para vocês fazerem, então, sozinhos. Então, tentem vocês fazerem, que depois a gente faz a correção, certo? A questão número 3, eu também vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Então, aí tem contas, né, de adição e subtração com números decimais e fracionários. A dica que eu dou aqui na letra F, de transformar esse número misto em uma fração, tá? Lembrando, né? O que é fazer a transformação de um número misto para fração? Aqui a gente vai conservar o denominador. Aqui a gente faz 5 vezes 2, que dá 10. E aqui a gente soma, né? Então, 5 vezes 2 dá 10, mais 1, 11. Então, essa é a fração aí de 2 inteiros e 1/5. Então, aí já ajudei um pouco vocês. E depois, né, transforme isso em decimal para juntar aqui como 13,7. Beleza?
Então, acho que é isso aí, pessoal. Tentem fazer, porque é muito importante vocês tentarem fazer sozinhos também. Na próxima página, página 50, então essa número 4 aqui vou fazer com vocês. Então, diz assim, né? Veja a seguir a planta baixa do quarto de Júlia. Observe-a e determine o que se pede. Então, na letra A medida da largura da porta e da janela. Então, assim, né? Vamos analisar aí a planta. Então, isso aqui, né? Mede 5 metros. Então, aqui também deveria medir 5 metros. Mas eles nos diz que aqui tem 1,70 e aqui tem 1,70. Então, a partir daqui, a gente já consegue encontrar o valor da janela. Tá? Então, a gente pode somar aqui 1,7 mais 1,7 e subtrair de 5, tá? Já a porta aí, né? Então, o que a gente observa? Que aqui mede 7,25, aqui também mediria, né, 7,5. Mas como tem a porta aqui, eles nos diz que aqui mede 0,75 e aqui 5,60. Então, a partir dessa medida aqui, a gente obtém a medida da porta. Então, vamos lá, né? Então, começar com a porta, então. Então, a porta vai ser o total aqui da medida da largura aqui, né, do quarto. Então, vai ficar 7,25 menos a soma dessas duas medidinhas aqui, né, dessas duas medidas aqui. Então, vai ficar 0,75 mais 5,60. Então, quanto que isso aí vai dar, né? Então, a gente pode somar aqui primeiro, né? O 5,60 mais 0,75 e depois subtrair de 7,25, né? Então, 0 mais 5 dá 5. 6 mais 7 dá 13. Vai 1 aqui. 1 mais 5 mais 0 vai dar 6, né? E 6 e vírgula embaixo de vírgula. Agora, a gente faz 7,25 menos 6,35. Então, 5 menos 5 dá 0, 2 menos 3 não dá, pede emprestado. 7 passa a ser 6, e aqui passa a ser 12, né? E 12 menos 3 dá 9, vírgula embaixo de vírgula, e 6 menos 6 dá 0. Então, a medida aí da porta é de 0,90 metros, ou 90 centímetros, né? A janela. Vou apagar aqui os nossos cálculos. Então, a janela é a mesma coisa, né? Vai ser esse 5 aqui de comprimento, menos essas duas medidas aqui que nos diz, né? Então, vai ficar 5 menos 1,70 mais 1,70. Então, no nosso rascunho aqui, né? 1,70 mais 1,70. 0 mais 0 dá 0. 7 mais 7, 14. Vai 1 aqui. 1 mais 1 dá 3. E vírgula, né? Então, 5. Então, esse 5 aqui a gente pode escrever como 5,00, porque como tem duas casas decimais aqui, a gente tem que deixar duas casas decimais aqui, né? Senão não dá certo. Então, 0 menos 0 dá 0. 0 menos 4 não dá. Pede emprestado aqui para o 5, que passa a ser 4. E aqui passa a ser 10, né? 10 menos 4 dá 6, vírgula embaixo de vírgula. E 4 menos 3 dá 1. Então, a medida aí da janela é de 1,60 metros. Vamos apagar aqui o nosso rascunho. Na letra B, pede o perímetro desse quarto. Então, o perímetro é a medida do contorno desse quarto. Então, aqui mede 5 metros. Aqui, por mais que tenha janela, também vai medir 5 metros, tá? Aqui mede 7,25, por mais que tenha a porta, que também vai medir 7,25. Então, o perímetro a gente indica com a letra P. Então, vai ser 5 mais 5 mais 7,25 mais 7,25. Então, a gente sabe que aqui 5 mais 5 é 10, né? Mais 7,25 mais 7,25, a gente não sabe. Então, vamos fazer aí o cálculo. Então, 5 mais 5 dá 10, vai 1 aqui. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, vírgula.
7 mais 7 dá 14, né? Então, vai dar 14,50. Então, quando a gente soma, né, 10 mais 14,50. O 10 aqui não tem as casas decimais. A gente acrescenta essas casas decimais, né, para conseguir juntar aí com 14,50. Então, a gente faz 10,00, porque o 14,50 tem duas casas. Então, vai ficar 14,50 aqui. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 5 dá 5, vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 4, 4, e 1 mais 1 dá 2. Então, o total aí do perímetro, né, é 24,50 metros. Então, apagando aqui nosso rascunho. Então, letra C, né? Júlia deseja colocar o rodapé em todo o quarto. Quantos metros serão necessários? Então, o rodapé, ele fica ali entre a parede e o chão, né? Então, no caso, ela vai colocar aqui, vai colocar em toda essa parte aqui, mais essa, por mais que tenha janela aqui, tem a parte da parede, né, com o chão. E mais essa. O único lugar que não vai ter vai ser na porta, né? Então, a gente vai fazer aqui, pegar o perímetro total, né, que vai o contorno aqui da figura mesmo, e vai subtrair a medida aqui da porta. Então, a gente vai fazer 24,50 metros menos 0,90. Então, vai ser 24,50 menos 0,90. Então, 0 menos 0 dá 0, 5 menos 9 não dá. Pede emprestado aqui para o 4, que passa a ser 3, e o 5 aqui passa a ser 15. E 15 menos 9 vai dar 6. Vírgula embaixo de vírgula, 3 menos 0 dá 3, e 2 menos nada dá 2. Então, no caso aí, ela vai precisar de 23,60 metros aí, né? Vou colocar aqui resposta. Então, serão necessários 23,60 metros de rodapé, né? Então, seria isso aí da número 4, né? Então, para baixo aqui da folha, da página, né? A gente tem investigação matemática. Você já reparou nas teclas de uma calculadora? Então, digite o número 12,5 e desenhe as teclas que você utilizou para digitar esse número. Então, no caso, ele pede ali, né, para a gente digitar o número 12,5. Então, a gente pode ver a calculadora aqui ao lado, né? Então, a gente digitaria o 1, o 2, né, para fazer o 12. A gente apertaria o ponto e depois o 5, né? Então, a gente ia digitar aqui, deixa eu fazer aqui os quadradinhos. Então, a gente ia digitar aí 4 números, né? Então, a gente vai digitar aí 4 teclas, né? Então, primeiro o número 1, depois o número 2, aqui a gente ia digitar a tecla do ponto, e aqui depois o número 5, né? Então, a gente ia digitar essas teclas aí, né? Então, ali pede assim, né? A maioria das calculadoras tem um ponto em vez da vírgula. Você sabe por que é assim? Então, ali faz a explicação, né? Fala a explicação. Então, o uso da vírgula em países de língua inglesa não é igual ao seu uso no Brasil. Naqueles países, a vírgula é usada para separar as classes no sistema de numeração. E para escrever números decimais, é utilizado o ponto em vez da vírgula. Então, observe a diferença entre as representações. Então, aqui no Brasil, a gente representa ali o R$ 2.430, com o ponto aqui, né, entre o 2.000, né, que a gente faz a separação ali das classes do sistema de numeração, né? Já que nos Estados Unidos da América, eles colocam a vírgula para separar os 3.000, né? Então, é R$ 3.345. E usa o ponto ali para separar as casas decimais, né? Então, sempre cuida isso. Eu, geralmente, nunca coloco esse ponto, tá? Não sei se vocês já repararam, eu nunca coloco. Porque eu acho até melhor, assim, para os alunos, para vocês, né? Alunos não se confundirem. Até porque tem alguns celulares que eles colocam a vírgula, assim, ó. Então, sempre tem que tomar muito cuidado aí. Então, agora, né, utilizando a calculadora, encontre o resultado das adições a seguir. E assim, ó, lembrem de sempre colocar o sinal negativo antes, tá? De vocês digitarem o número, tá bom?
Então, fica a dica aí. Depois eu passo os resultados disso aqui. Mas acredito que vocês vão acertar, né? Estão fazendo a calculadora, então é para acertar aí. Então, essa aí seria da página 50. Vamos lá para a página 51. Então, tem aí um pouco de conexões, né? Então, diz assim: balança comercial é um termo econômico que representa a diferença entre o total de exportações e o total de importações de bens e serviços entre os países. A balança comercial de determinado país está favorável quando ele exporta, vende a outros países, mais do que importa, compra de outros países, registrando um superávit. Caso contrário, a balança comercial é negativa ou desfavorável, registrando um déficit. Uma balança comercial favorável apresenta vantagens para um país, pois gera empregos e atrai investimentos estrangeiros. O cálculo para saber se a balança comercial está favorável é a seguinte, né? Então, a gente pega ali o valor das exportações menos o valor das importações, né? E a gente tem a balança comercial. Então, a questão número 1 aí pede para vocês fazerem isso. Então, observe a tabela de exportações e importações brasileiras e calcule o saldo da balança comercial em cada ano. Então, essas aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, a questão número 1 fica de tema para vocês fazerem também. E a número 2 também, tá? Então, fica esses temas para vocês tentarem fazer, certo? Depois a gente faz a correção em aula e para aqueles que vão ficar em casa, eu vou mandar correção em vídeo, né? Então, seria isso aí, pessoal. Tchau.